dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Triunfa. Vamos aqui para mais uma aula do nosso curso de fenômenos mecânicos. E na aula de hoje nós vamos começar a ver alguns tipos de forças importantes, né, para o nosso curso. Vamos falar hoje de força-peso e força normal, tudo bem? Bom, vamos começar aí pela nossa força-peso. Então, a força-peso vai ser o quê? Imaginem aqui que nós temos um objeto aqui de massa M, tudo bem? E ela está na Terra. Ela está na Terra, ela está sofrendo a ação de gravidade da Terra, né? A força de gravidade da Terra, que está aí empurrando ele em direção ao chão. Ele pode estar em queda livre ou não, mas ele está sob a ação da gravidade. Imagina que ele está aqui apoiado no chão, está sob a ação da gravidade, é por isso que ele não sai voando por aí. Bom, o que vai acontecer? É importante perceber que a força-peso, não confundir peso com massa, tudo bem? É comum isso acontecer, a partir de agora a gente não pode mais confundir peso com massa. Então a gente não pode, que a gente está acostumado a falar, peso tantos quilos. Na física, a força-peso ela é em newton, tudo bem? As forças elas são em newton. E como é que você vai calcular a força-peso? A força-peso a gente vai denotar aqui pode ser por P, tudo bem? E como é que ela vai ser calculada? A gente vai pegar a nossa massa e multiplicar pela gravidade, tudo bem? Porque é sempre assim, né? A força é a massa vezes a aceleração. No caso da força-peso, é a força que vem com a aceleração da gravidade, né? A força que está ligada com a aceleração da gravidade. Então, força, massa, aceleração. Vocês percebem que não sai daquela estrutura que a gente viu lá da nossa segunda lei de Newton, tudo bem? Então, é assim que nós vamos calcular a nossa força-peso. É P igual a mg. Bom, aí nós temos a nossa força normal, que muitas vezes as pessoas confundem a maneira de entender a força normal. O que acontece? A força normal, ela é uma força de reação, tudo bem? Imagine que esse bloco está apoiado aqui. Esse bloco vai ter uma força-peso que está empurrando ele em direção ao solo, tudo bem? Então a força-peso quer fazer ele entrar no solo, quem está empurrando ele para baixo. Só que ele não entra, justamente por quê? Porque o solo está fazendo uma força contrária e de mesma intensidade, tudo bem? Mesmo módulo. Que a gente vai chamar aqui de nossa força normal, que a gente vai chamar de N. Então, para baixo temos peso, para cima temos a normal. O que acontece? A força normal é uma força que equilibra a superfície para ela não ser deformada pelo corpo, tudo bem? Então o corpo tá sofrendo a força da gravidade, que é entrar na superfície. A superfície faz uma força contrária para equilibrar o para equilibrar equilibrar o corpo. Então, para ele não afundar nem sair voando, acontece esse equilíbrio de forças, tudo bem? A força peso é a força normal. Só que nem sempre a nossa força normal ela vai ser igual à nossa força peso, tudo bem? Porque é sempre importante notar o seguinte: a força normal vai ser igual à força resultante que está sendo aplicada sobre a superfície. Então, o que acontece? Imaginem que aqui, além da força-peso, eu tô vindo aqui apertando o bloquinho para baixo. Então, eu tenho a força-peso mais essa força que eu estou aplicando. A normal vai ser igual à nossa força que eu estou aplicando mais a nossa força-peso, tudo bem? Então, ela sempre equilibra as forças que estão querendo deixar o corpo com a tendência de entrar na superfície. E outra coisa muito importante, aqui esse exemplo é um exemplo mais simples, mas podemos ter situações onde, por exemplo, nós temos um plano inclinado e o corpo está aqui, ou então até mesmo uma parede e o corpo está aqui. O que acontece? A força normal não é uma força que equilibra o corpo e não deixa ele ir para baixo. É uma força que equilibra o corpo com relação à entrada dele na superfície. Então a força normal é sempre perpendicular à superfície, fazendo um ângulo de 90 graus. Então aqui nesse caso, a força normal vai estar para lá, tudo bem que se você colocar aqui, ela está fazendo aí um ângulo de 90 graus com a superfície. Aqui a força peso não, desculpa, a força normal vai estar para cá. Então ela é sempre perpendicular à superfície. Em caso de plano inclinado, são bem interessantes de analisar, porque a gente vai decompor aí
os nossos componentes em x e y. A gente vai ver uma aula ainda de plano inclinado para entender direitinho a situação. Mas é importante entender esses conceitos de força peso e força normal e não confundir. A força normal, ela não é necessariamente a força contrária da força peso. Ela é a força que a superfície faz no corpo para que ela não entre para que o corpo não entre na superfície, tudo bem? É bem importante entender isso. Bom, para a aula de hoje é isso. Para dúvidas, sugestões, críticas, observações, acessem o link do formulário na descrição do vídeo. Espero vocês na próxima aula e tchau!